Olá, meus amigos, meus irmãos maravilhosos, muito boa tarde. Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez no programa Renovação, trazendo um pouco de palavra aqui para vocês, só que dessa vez é a palavra revelada aqui. E a gente tem novamente um convidado muito especial, que daqui a pouco eu vou estar revelando para vocês. É um convidado que todos vocês já conhecem. Esse programa faz parte de uma série, que é a nossa série Entendendo Cristo nos Dias de Hoje. E esta série Entendendo Cristo nos Dias de Hoje, nós vamos aqui trazer alguns entendimentos, fazer algumas perguntas, aquelas perguntas que ninguém tem coragem de fazer, né? E eu tô aqui para fazer essas perguntas por essas pessoas, para trazer essa representatividade, dúvidas que eu mesmo tinha e que vão trazer muito esclarecimento, muita luz aí para que a gente possa ainda mais entender a força e o poder que existe na palavra de Deus. Então hoje a gente vai iniciar aqui o nosso terceiro episódio. Se você ainda não assistiu os primeiros 2 episódios, eu recomendo você que assista. Os 2 primeiros episódios estão fantásticos, muito bons. Nós estamos com feedbacks maravilhosos das pessoas que assistiram e eu recomendo a você, eu tenho certeza que vai lhe edificar demais. E antes de mais nada, antes de iniciarmos, eu queria comunicar a você, né, na verdade, dar uma ideia, uma sugestão. O que é que você acha de encaminhar esse vídeo agora, esse ao vivo, esse programa para você, para que você possa compartilhar com 2 amigos? Olha só, você convidando 2 amigos, você vai estar sendo ferramenta de Deus para que esta palavra chegue até eles. E eu tenho certeza absoluta que vai ser muito poderoso e esse programa vai falar muito tanto com você quanto com eles, tá? Então, lembrando também, né, que um coração que está renovado, ele renova outros corações. Então eu queria agradecer a todos os nossos amigos da Renovação e eu vou pedir agora para a Bia para chamar a vinheta aí dos amigos da Renovação para vocês conhecerem um pouquinho de um desses nossos grandes amigos. Olha aí o Instituto Ederme, uma das nossas amigas, um dos nossos amigos da Renovação. O Instituto Ederme, que é uma clínica que está localizada ali dentro do Shopping Peixoto, em frente à Academia Paulo Bedeu, uma clínica da nossa irmã, a doutora Juliana Gomes, que é médica, dermatologista, está lá para atender você e ajudar você a se cuidar, certo? E além disso, agora chegamos ao nosso momento de a gente chamar o nosso convidado. Eu queria, antes de mais nada, dizer que é um convidado muito especial para todos nós que estamos aqui assistindo. É um convidado que já está nos acompanhando dentro dessa série e é o responsável por estar trazendo todo o entendimento para que a gente consiga acessar esse conhecimento que excede a paz mesmo, que é um conhecimento assim que nos traz uma paz muito grande, muito grande. E eu queria, antes de apresentar novamente essa pessoa, eu queria chamar a vinheta agora da entrevista de hoje, para que a gente possa dar seguimento. Prontinho, olha aí, revelado agora o nosso entrevistado de hoje, mais uma vez. O pastor Joselito está aqui, dessa vez como entrevistado e não como entrevistador, mais uma vez. Lembrando que este programa é o terceiro programa de uma série que tem o nome de Entendendo Cristo nos Dias de Hoje. E o nosso pastor Joselito, pastorzão, está aqui, ninguém melhor do que ele, para trazer todo esse entendimento para a gente. Um homem que dedicou a vida à palavra de Deus, estudou muito mesmo, e eu tenho certeza que vai ser
muito, muito, muito edificador, tanto para mim, que estou aqui na minha mentoria individual, que eu estava até brincando com ele no programa passado. Meu pastor, isso aqui é uma mentoria individual para mim, quanto para você também que está aí nos assistindo. E é para aqueles 2 amigos que você já encaminhou o link, que eu sei que você já encaminhou, que você já é ferramenta de Deus, como já vem sendo aqui na Terra. Não é isso? Então eu gostaria agora de agradecer primeiro, meu pastor, por você ter aceitado, topado a ideia desse programa em série, essa nossa série aí de 4 semanas, e dizer que o senhor é um homem de Deus maravilhoso, que você é uma ferramenta espetacular aqui na Terra, que Deus usa muito o senhor até para falar comigo. O senhor muitas vezes é intermédio de Deus para falar comigo, e é aquele momento em que eu sei que, rapaz, eu preciso dar um ajuste em alguma coisa, ou Deus está gostando de alguma coisa que eu estou fazendo. E é impressionante. Às vezes eu penso que o meu celular que o senhor hackeou meu celular, que é impressionante mesmo. Pastor, o senhor hackeou meu celular, estava conversando isso aqui hoje, escutou aí o áudio que eu estava falando. Teve um culto na casa de praia, nunca me esqueço, na casa de praia, você mandou assim: filho, você precisa assistir a palavra de hoje. Assista o culto de hoje, porque tem uma palavra lá para você. Aí quando eu abri, aí tinha lá uma parte que você falava assim, que eu estava repetindo o dia todo exatamente essa frase. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo seu propósito. Exatamente. Só que eu não vi essa vírgula ali, então era meio que assim, o pneu do carro furava, todas as coisas cooperam para o bem do podcast. Exatamente. Tava tudo dando errado, todas as coisas cooperam para o bem que amam a Deus. E você me falou aquilo, e na hora que eu abri, que eu vi essa palavra, eu falei: meu Deus, Deus acabou de me corrigir aqui para eu não falar uma palavra errada para pessoas que eu estava ali, entre pessoas que eu estou evangelizando ali, né? Perfeito. Então, me deu essa ajustada de prumo. E isso foi muito bom, muito, muito, muito bom. Então, quero que saiba que você e toda a sua família, Mamãe Dani também, espetacular, tá aí cuidando da gente o tempo inteiro, cuidando da igreja, cuidando do Rema. Rema, aquela escola maravilhosa para você que quer entender mais sobre a palavra de Deus. Eu quero que você tenha a certeza absoluta de que o Rema é a palavra revelada. E eu já me matriculei, a minha esposa já se matriculou, muita gente da minha família já se matriculou, meu pai já se matriculou, e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, maravilhoso. Os feedbacks são maravilhosos. Certo? Então, meu pastor, seja muito bem-vindo. E aí, vamos iniciar agora esse nosso programa, não é isso? Amém. Eu quero dar um abraço a todo mundo que está nos assistindo. Eu quero agradecer a Bia, que está ali na técnica. Também dizer para você que a gente está aqui no programa, que Deus colocou no nosso coração, e nós estávamos sentindo a direção e o desejo de começar a falar um pouco mais da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela pode também ser o centro, e deve ser o centro de todas as coisas. E quando a gente coloca no centro, de fato, não existe nada mais poderoso para renovar o coração de alguém do que a palavra de Deus. Amém, meu pastor. Amém, amém, amém. E hoje, mais um dia da nossa série, é aquele dia que eu vou fazer cada pergunta aqui difícil de responder. Pode mandar lá. É uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente ia fugir, mas eu tenho certeza absoluta que você vai trazer luz para muita gente, como já trouxe luz para minha vida aí, e é maravilhoso que Deus usa muito você mesmo. É muito bom a gente ter um pastor que conhece tanto a palavra. Isso aí é muito bom mesmo. Então, vamos lá. Meu pastor, primeira coisa que a gente vai falar hoje é o seguinte: para mim, não dá para a gente conhecer a Cristo sem entender o porquê que ele veio, né? Sim. Para mim, o fato de a gente conhecer a Cristo, necessariamente a gente tem que entender algumas coisas, principalmente relacionadas à genealogia. Sim. E no último programa a gente falou sobre a queda de Adão. Perfeito. No último programa a gente falou sobre a queda de Adão, a gente falou sobre o que aconteceu, qual foi a proposta que foi feita, porque não foi uma fruta, né, meu pastor? Não. Foi uma proposta que ele aceitou Exato. ali. E aí isso tudo trouxe uma cadeia de eventos em que o homem começou a fazer sacrifícios de cordeiro mesmo, do animal cordeiro. Sim. E aí até chegar o momento em que viesse o sacrifício perfeito. Exato. Né? E o cordeiro imaculado. E isso realmente chama muita atenção. Mas toda essa jornada desses acontecimentos, muita coisa ficou meio que assim... como é que eu posso dizer? Subentendida. Né? Muita coisa ficou subentendida, muita coisa... ficou assim, na verdade, eu não diria nem subentendido, eu diria que faltou a possibilidade não, faltam pensamentos para que a gente pudesse compreender algumas coisas da Bíblia. Perfeito. Pronto, organizei perfeitamente meus pensamentos agora. Ok. E quando a gente pensa lá na genealogia de Cristo, quando a gente pensa em tudo que aconteceu até chegar em Cristo mesmo, Sim.
eu penso diretamente no começo de tudo. No começo da Terra. E Deus disse, haja luz e houve luz. Eu penso tudo isso aí. Inclusive, em relação à parte da disseminação da humanidade na Terra, né? Ok. Quando nós começamos, a humanidade, Adão e Eva caíram do Éden, né? Sim. Foram expulsos do Éden e aí começou a sua hereditariedade, basicamente. E aí uma dúvida que eu tenho, a primeira dúvida que eu tenho é a seguinte. Lá em Gênesis, meu pastor, eu tenho certeza que essa dúvida vai ser muito boa, muita gente vai ter essa dúvida também, que foi uma coisa que me perguntaram, Sim. e eu fiquei meio que cheio de dedo para responder. A pergunta que me fizeram foi a seguinte, lá em Gênesis, tem lá dizendo que Adão e Eva gerou Caim e Abel. Ok. Perfeito? Ok. E aí, Caim teve filhos, Certo. certo? Caim Certo. matou Abel e Caim teve filhos. Certo. Não é isso? Perfeito. E aí veio a genealogia de Caim. Caim. Agora a dúvida é, de onde veio a mulher que gerou esses filhos? Boa pergunta. Todo mundo sabe, ou pelo menos quem acompanha a gente já há algum tempo sabe que eu vim do ateísmo, né? Eu até vou fazer aqui um parêntese, que algumas pessoas já chegaram e trouxeram para mim 28 perguntas que não se tem resposta na Bíblia. Toda vez que alguém vem com essa questão, 28 perguntas, 32 perguntas, eu sei que isso é algo de internet, copiado e colado por perguntas ateias há não sei quantos anos atrás. E alguém colocou aquelas perguntas como se fossem perguntas que não se conseguem ser respondidas. Existem pessoas que nós chamamos de pseudo-livrescas. O que é alguém que seria pseudo-livresca? Nós estamos numa época muito pseudo-livresca, ou pseudo-dados. Alguém leu algo, escutou algo e já se acha especialista naquilo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, de fato, eu vim do ateísmo e eram perguntas que se faziam. Eu tinha essa pergunta, por exemplo, é uma pergunta muito legítima, porém, as pessoas vão dizer assim, não tem resposta para isso. E o pior que tem, ou o melhor tem, né? Melhor que tem. Existe um princípio hermenêutico da Bíblia, que é que a Bíblia não se contradiz e a Bíblia, ela mesma responde. Então, nenhum homem pode responder algo pela Bíblia, mas é a Bíblia que vai responder pela própria Bíblia, que é a análise sistemática, a interpretação sistemática. A interpretação sistemática da Bíblia, ela vai responder, ou seja, na própria hermenêutica, que é a forma de interpretar a Bíblia, ou seja, a ciência que vai nos ajudar a interpretar a Bíblia, ou seja, a hermenêutica bíblica, né? Ela vai nos ajudar a compreender isso daí. Existe um livro, existe, na verdade, uma Bíblia, que é a Bíblia em ordem cronológica NVI. Então, eu estou dando a fonte para que alguém que queira saber e poder olhar, vai assim ver. Então, os dois maiores cronologistas bíblicos da nossa geração, eles se juntaram e construíram a Bíblia em ordem cronológica, que lá a Bíblia em ordem cronológica NVI. Existem várias Bíblias em ordem cronológica, eu tenho algumas, mas essa em especial me chama muita atenção porque ela coloca não na ordem cronológica de escritura, ok? Porque, por exemplo, o primeiro livro que a gente entende que foi escrito foi o livro de Jó, tá? Então, daí daria-se, tem pessoas que já fizeram nessa sequência de escritura, só que a Bíblia não é só uma Bíblia para ser vista ao tempo que ela foi escrita, mas ao tempo que trouxe revelações. Exemplo, você vai ler Isaías, Isaías traz a primeira revelação. Na verdade, a primeira revelação de Deus, entenda o que eu quero falar, ou a revelação que traz as primeiras ordens de Deus, está lá em Isaías. Talvez até antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Porque Isaías vai dizer, por exemplo, que tudo que Deus fez de forma perfeita. Por que eu estou falando isso? Isso é muito importante para a gente compreender que os fatos que são colocados na Bíblia precisam ser interpretados não só também da forma que está sendo colocada de forma biblicista. Ou seja, os judeus compendiaram a Bíblia, que é o canon do Antigo Testamento, principalmente a Torá, que é o Pentateuco, colocando Gênesis como o primeiro livro, né? E aí a sequência que vai chegar até o livro de Levíticos, e vai Deuteronômios, Números, Êxodos. Pois bem, então, esses 5 primeiros livros,
precisa também de alguns outros livros subsequentes no sentido de ordem revelacional. Mas tudo está dentro da Bíblia, através da hermenêutica, a interpretação sistemática, a gente consegue chegar ao que eu vou falar para você. E aí, como eu disse, uma boa referência para isso é a Bíblia em ordem cronológica NVI. Pois bem, essa é uma pergunta que todos nós nos fazemos, principalmente quando nós temos um pensamento cético, e isso é muito importante termos. Essa dúvida, mais uma vez, eu quero dizer que é legítima. Quando Adão sai do Éden, ele recebe uma punição. Certo. Eva recebe uma punição e a serpente também recebe uma punição. A Eva é dada uma punição. Lembremos que Eva nasceu grande. Adão nasceu grande. Sim. Os dois já nasceram homem e mulher feito. Ok? E nesse caso, eles já nasceram propensos a gerarem filhos. Ao ponto que o próprio Deus disse no Éden, multipliquem-se. Deus não disse fora do Éden, multipliquem-se. Deus disse dentro do Éden, multipliquem-se. Certo. Ok? Quando Adão vai sair do Éden, a ordem que é dada, a punição que é dada a Eva é dita assim, que sejam multiplicadas as dores de parto em você. Então, imagine eu chegar para alguém e dizer bem assim, multiplicadas sejam as dores de parto em você, ela não sabe nem o que é dor de parto. Ela vai entender o tamanho dessa punição? Não. Não. Ela vai saber do que está sendo tratado? Não, tá bem. Ou seja... Há uma possibilidade bíblica Sim. de que a Eva já tinha tido filhos ou filhas no Éden, porque quando Deus fala para ela, seja multiplicada as dores de parto, ela precisaria entender o que estava sendo falado. Sim. Então, provavelmente, ela tinha desconfortos na hora de parir, mas não dores. Sim. Por quê? Alguns teólogos dizem assim, se você multiplicar 100 vezes 0, dá quanto? Zero. Sim. Então, vou multiplicar no que você acha e o que você pensa. Ela não vai entender o que é. Sim. Mas se ela tinha em ordem de 0 a 100, o nível 1 de desconforto, Deus estaria dizendo, eu vou aumentar para 100. Sim. Então, ela agora tem uma noção do que está sendo falado. Sim. Pois bem, na hora que ela sai do Éden, começa a contar ali como o primeiro ano dela. Entendi. Quando a gente vai olhar o nascimento de Sete, que é o que Eva diz e Adão fala sobre a restituição do Abel, Sete é no ano 130. Ou seja, faziam ali 130 anos que eles já tinham saído do Éden. Sim. Porém, eles saíram adultos. Entendi. Ok? Saíram adultos. Então, Caim, de fato, matou Abel, me perdoe, matou Abel. Fica ali só Caim. Só que lá na frente, a Bíblia vai dizer que Eva gerou filhas. Só que o nome das filhas não são relatadas. Entendi. Por quê? Quem está relatando toda essa revelação é quem? Moisés. Sim. E Moisés é hebreu. Como hebreu, infelizmente ou felizmente, não se era muito colocado o nome das mulheres. Em um caso ou outro, a gente começa a perceber, sim, em alguns momentos a genealogia, em alguns momentos, sim, é colocado as mulheres. Mas você vê que a predominância é colocar o nome dos homens. Entendi. Ok? Agora, a gente precisa compreender que diz que teve filhas. Pois bem, vamos agora mais para frente. A minha avó, ela teve 28 filhos. Caramba. Ela teve 28 filhos. A minha avó foi assim. Então, durante praticamente 25 anos, eu acho que foram 25, 26 anos, me perdoe agora a falha matemática, ela teve um filho atrás do outro. Um filho atrás do outro. Só que eu estou falando de um casal que viveu mais de 900 anos. Que tinha um útero altamente produtivo. Com certeza. Uma saúde extremamente além do nosso alcance. Do que nós podemos perceber de um corpo perfeito. Sim. Darwin denuncia não uma evolução, denuncia uma involução. Então, há uma
clara demonstração, até pela lei da entropia, que nós podemos entender que o útero de Eva pode ter dado de gêmeos, trigêmeos. E isso eu estou falando baseado na Bíblia, que já teve filhas. Há uma perspectiva bíblica de que se ela viveu até os 900 ou mais de 900 anos, eles podem ter gerado mais de 1000 filhos. Isso sem contar com gêmeos ou trigêmeos. Entendi. Naquele tempo, algumas pessoas vão falar, mas poderia haver incesto. Não. A palavra incesto só surge depois, por causa de alguns fatores. Mas aquele tempo era permitido haver relação entre irmãos. Então, essas mulheres eram nascidas ali correlatamente com os homens. Só que os homens eram computados, as mulheres não. Entendi. Então, você imagina que o Brasil tem de redescobrimento, descobrimento, revelação, manifestação, sei lá qual o nome que queira ser dado, que em mais de 500 anos. 524 anos. Mas de colonização efetiva, eu acredito, eu estou dando um chute de 350 anos para cá. Então, a gente conhece histórias de cidade que quem fundou foi o casal Beltrano com Cicrano. Está entendendo? Entendi. E ali, a gente agora imagina uma média de duas colonizações e meia do Brasil. Imagina, a gente está falando de história aqui, para poder entender. Sim. Então, se a gente colocar uma progressão aritmética da quantidade de filhos e filhas que Adão pode ter gerado, multiplicando-se agora entre eles, nós teremos facilmente a capacidade de, na era de Adão, ter sido formado diversas cidades. Sim. Até porque quando você vai olhar a história de Caim, a Bíblia vai dizer, e Caim foi e formou uma cidade. Sim. Quanto tempo gerou ou durou? Não se sabe. Não sabe. Eis que Sete gerou uma geração. Quanto tempo durou? Então, vai se observando lacunas no sentido de tempos. Mas esses tempos vão sendo marcados, principalmente por essa Bíblia, que eu achei interessantíssima ela. E a própria Bíblia fala mesmo. Por isso que ela foi organizada para poder dar um entendimento. Então, fica muito entendido que a forma que houve essa organização, essa multiplicação, é porque nós estamos também lidando com espaços de tempos grandes. Os seres humanos viviam muito tempo naquele tempo, entende? Então, é isso. Então, a gente consegue perceber que qual é a mensagem que a gente tira disso? Quando eu era ateu e fui descobrindo, depois de convertido, o Espírito Santo me mostrando essas coisas, é que Deus, ele é muito, mas muito verossímil. Deus, ele é muito, como é que eu poderia dizer assim? Ele é muito detalhista. Para poder mostrar como foram as formações. Então, ele é muito honesto. Então, a Bíblia ela é honesta. A Bíblia ela é clara. Agora, o problema é, eu quero aprender de verdade ou eu quero criticar somente? Eu estou em busca de desconstruir algo ou eu estou em busca de aprender sobre algo? Eu vou dizer o que eu fiz. Quando eu analisei a Bíblia a primeira vez, ainda com a mentalidade cética, a qual tenho hoje ainda, essa mentalidade cética eu não consigo perder, eu não consegui perder ao longo dos meus anos. Quando nós olhamos com a mentalidade verdadeiramente cética, nós temos que aprender da seguinte forma. Eu pego aquele texto, aquela Bíblia, aquele livro, aquele fato, e eu analiso ela o máximo possível, sem ter preconceitos antes. Em que eu quero buscar verdadeiramente a resposta, a verdade. Qual é a verdade? Tem resposta ou não tem resposta? E você vai perguntar assim, pastor, tem coisa na Bíblia que não tem resposta? Tem. Tem. Tem muitas coisas na Bíblia que não tem resposta. Porque está escrito que Deus só revelou as coisas para os homens que ele quis. Amém. E tem coisas que ele deixou guardado para ser revelado nessa próxima etapa da nossa vida na eternidade. E é muito simples. Cara, você já parou para imaginar? Imagina isso. Você já parou para imaginar que quando nós estamos lidando com as megas forças da natureza,
ou as micro forças da natureza. Nós não temos capacidade para poder compreender. Existe um livro chamado A Ciência é uma Vaca Sagrada, que Albert Einstein indicava que todo mundo lesse antes de estudar os seus escritos. Porque Einstein, ele conseguiu visualizar o mundo quântico. Veja, Einstein conseguiu enxergar o mundo quântico antes de uma porrada de tecnologia. Então, os próprios cientistas, quando iam analisar o que ele estava falando, os caras diziam, isso é mentira, isso é impossível. Por quê? Porque os caras estavam presos à física desenvolvida por Isaac Newton. E Einstein evoluiu ainda muito mais a física de Isaac Newton. Sim. Então, o que é que acontece? Quando Einstein estava lidando com isso, as pessoas diziam que aquilo dali não era ciência, era mentira. Imagina, Einstein estava falando de coisas que apareciam e sumiam. Sumiu e desaparecia no mundo quântico. Einstein estava falando de praticamente teletransporte, vamos botar assim, eu estou utilizando uma palavra assim mais chula, mas teletransporte no mundo quântico. E os caras dizem, isso não existe, isso é doidice. Agora vamos para uma outra questão, supernovas. Explosões de estrelas. Agora vamos para algo mais poderoso, o que a gente vai ver com Stephen Hawking tentando explicar o surgimento do universo por meio de um mundo com uma hiperfísica, em que ele diz que esse outro lugar que surgiu o universo tem leis físicas, como poderia dizer assim, com esteroides, né? Gigantescas, enormes. E ele tenta explicar e meio que não consegue explicar o que está sendo colocado ali, do que é feito. Então, imagine que nós estamos nos batendo com as forças naturais. E o que criou todas essas forças naturais? Sim. Tem que ser algo que... Nós não temos hoje capacidade neural para isso. Sim. Não temos. Existe uma coisa que é falada no livro que Einstein orienta, a gente lê, que basicamente a mensagem é a seguinte: ainda que cheguemos ao topo máximo da nossa consciência científica e que nós possamos aprender talvez uma gama ainda muito maior de leis físicas que as quais nós não consigamos hoje alcançar, a humanidade vai chegar um dia que não vai conseguir ir além das forças físicas que ela conseguiu chegar até o máximo do conhecimento. Ainda existirão outras forças físicas decorrentes originárias que nós não conseguiremos alcançar. Muito bom. Muito, muito bom. Entende? Então, a Bíblia é um livro que Deus está tentando ao máximo, mas entenda isso, ao máximo, chegar ao máximo que o homem poderá um dia chegar de conhecimento. E Billy Graham fala uma coisa linda, que a Bíblia, ela é mais nova, ela é mais atualizada do que o Jornal de Amanhã. Isso é verdade. Ou seja, cara, Sim. A Bíblia vai ter muita coisa que não vai conseguir trazer para a gente de explicação, porque o homem não tem condição de nem perguntar. Porque tem coisa que vai além até de uma pergunta nossa. Se a gente não sabe perguntar, imagine discernir a informação que vem, né? Exatamente. Imagina discernir a informação que vem, né? E a Bíblia, ela traz muitos códigos, né? Como diz o Pablo Marçal. O Pablo Marçal, ele falava muito sobre isso. A Bíblia, ela traz muitos códigos ali que são pequenos detalhes que muita gente acaba ignorando, né? Uhum. E isso faz toda a diferença. Por exemplo, eu vi até um vídeo do Pablo Marçal, que foi até uma dúvida minha, que eu decidi trazer essa dúvida para esse programa também, que foi o seguinte: lá no comecinho, logo aqui, após... Vou pegar aqui meu o galão de água aqui, gente. Beba água, gente. Bebam água. O Pablo Marçal, ele traz um trecho em um vídeo que depois eu fui ler e falei, caramba, faz sentido essa forma que ele teve essa interpretação. Que foi o seguinte: teve toda essa
essa hereditariedade, né? E aí chegou em determinado momento, em Gênesis 11, Sim. onde teve a Torre de Babel. Ok. E aí os homens decidiram se unir e aí Sim. falavam uma só Língua. Sim. E aí foram construíram, e aí Deus desceu e disse basicamente Perfeito. o seguinte: os homens agora têm um único objetivo e falam uma só língua. Então eles são... eles podem fazer qualquer coisa, basicamente, né? E aí é quando ele coloca ali a separação da... Meu pastor, se eu estiver falando alguma coisa atrapalhada... Não, pode ficar tranquilo. Pode ficar E tranquilo. aí ele coloca a separação das línguas ali, aí o A de um era E de outro, era Z do outro. Perfeito. E aí ele conseguiu interromper essa loucura aí dos homens, essa insanidade que os homens estavam... Será porque que os homens aconteceu queriam- ali também a linguagem da mulher ficar diferente da linguagem do homem? Oh, pode, É brincadeira. pode ter sido aí também. Pode ter sido aí também. Ai, meu Deus. Mas veja só. E aí uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: Deus em nenhum momento ele fez chover raios e derrubou a Não. Torre de Babel. Não, ele simplesmente agiu na comunicação. Vamos botar Show. para que essa galera quebre a comunicação. Ou seja, ele agiu de uma forma que, de certa forma, ele tirou uma unidade. Perfeito. Porque existia ali uma Perfeito, unidade. perfeito. Ele tirou aquela unidade porque... Mas, assim, ele tirou essa unidade... Aí a minha dúvida é, ele tirou essa unidade, porque ele é bem claro. Eles podem fazer qualquer coisa. Ele tirou essa unidade pelo objetivo que os homens estavam, ou ele retirou essa humanidade porque ele entendeu que do jeito que estava, se eles poderiam fazer qualquer coisa, eles poderiam, inclusive, dar um jeito de, sei lá, voltar pro Éden. Não sei. Ele tirou essa unidade por quê? Foi pelo objetivo dos homens ali, ou foi porque ele percebeu que, de fato, aquilo ali era uma coisa que... Como é que eu posso pegar uma palavra que fique tranquila sem blasfemar, meu Deus? Perfeito. Ou ele tirou aquela unidade para que, de fato, a palavra e a decisão dele do Éden fosse 100%, 1000%, 1 bilhão por cento respeitada e a gente não pudesse retornar para lá. Tá, então vamos entender o coração de Deus. Certo, Torre de Babel e o coração de Deus. certo, Vamos tentar olhar com o olhar de Deus. Certo? certo. Os homens estavam tentando construir uma torre para chegar no céu. Perfeito. Para que o nome deles ficasse conhecido. É verdade, para que o nome deles ficasse conhecido. Qual era a proposta? Como você está falando, qual o código? Sim. Vamos chegar no céu sem precisar de Deus. Entendi. Quem queria ocupar as extremidades do céu sem Deus? Lúcifer. Lúcifer fala isso. Sim. Né? O profeta diz, porque dizias no seu coração, eis que chegarei nas extremidades do céu, certo? E sentarei no trono. Então, quem queria isso? Lúcifer. Lúcifer está tentando encantar o homem desde o Éden. Dessa mesma forma. Agora, vamos olhar o olhar de Deus como um pai que vê uma criança de 6 anos de idade, morando num condomínio fechado, fica chateado com o pai e coloca uma mochila nas costas e diz, eu vou embora de casa. Sim. Primeira coisa que o pai vai pensar é, proposta que não vai acontecer. Isso não vai acontecer. De jeito nenhum. E o pai fica dizendo assim, rapaz, deixa ou não deixa? Bom, se eu deixar, ele vai no máximo até a esquina e volta. Mas também tem 6 anos. Ainda que seja um condomínio fechado. As ruas aqui, pode passar um carro e matar eles. Sim. Matar ele. Então ele vê até onde pode e até onde ele precisa intervir. Pois bem, vamos agora. Imaginemos nós. Qual é a maior torre hoje do mundo construída? Alguns dizem que é aquela lá de Dubai, tem algumas outras que a China está querendo construir, eu não sei hoje. Eu sei que um dia foi o Empire State. Né? Tem lá até a história do King Kong que sobe lá e tudo mais. Mas é o máximo que o ser humano poderia construir, é uma coisa talvez seja, sei lá, o dobro ou o triplo dali futuramente, mas
Vamos supor que ainda consigamos, já vi filmes demonstrando que consiga chegar até a estratosfera, algo desse tipo. Beleza. Mas ainda estaremos em um céu atmosférico, né? Um céu cósmico. Mas a proposta do homem é chegar no céu espiritual. Sim. Deus nunca teve problema que o homem chegasse no céu cósmico. Porque senão nós não teríamos hoje estação espacial, não teríamos hoje Sputnik. Imagine, uma nação que levou Sputnik para o céu foi uma nação ditamente comunista e ditamente ateia. Então Deus não derrubou Sputnik, disse você não vai subir, botou outras 300 mil línguas ali na União Soviética e não fez isso. Porque eles não estavam querendo chegar ao céu espiritual. Eles estavam querendo chegar ao céu cósmico. Sim. Tá conseguindo entender? Entendi. É tipo assim, não, isso aí... A proposta da Torre de Babel era o terceiro céu que Paulo foi. Sim. Deus nunca teve problema que o homem chegasse até o céu. Senão não levaria Elias, Enoque, no Antigo Testamento. Sim. No Antigo Testamento, Elias e Enoque foram arrebatados. Ah, não sei se foi para o paraíso, foi para o céu, sei que foi arrebatado para outra dimensão. Sim. Ok. E Deus nunca teve problema com isso. Mas o que os homens estavam querendo dizer é, eu vou anular o desejo de Deus de levar o homem através do seu descendente. Nós vamos mostrar que não precisa nascer o Messias, não precisa nascer o Cristo, não precisa nascer Jesus para a gente chegar até o céu. Nós podemos, pelo nosso próprio sacrifício, chegar lá. Entendi. Entende isso? Entendi. Mais uma vez a humanidade está ofendendo o coração de Deus. Sim. Perfeito. Mais uma vez a humanidade não aprendeu com a queda de Adão. Sim. Mais uma vez a humanidade que estava ali recente, por assim dizer, até recente, da história de Adão. A humanidade mais uma vez, no seu auge da sua rebeldia, querendo se afastar de um Deus de amor. Sim. E o que foi que Deus fez? Deus disse, esses meninos precisam de ajuda. Eles precisam entender qual é o propósito da sua criação. Sim. E se eles continuassem daquele jeito, lembre que Babel vai dar origem à palavra Babilônia. E Babel e Babilônia, no sentido hebraico, um deles é mistura. Presta atenção nisso. É uma mistura. Então, a mistura, ela não é nem 100% suja, nem 100% limpa. Ela parece ser limpa. Então, o homem, até hoje, tenta chegar até o céu sem Deus. E Deus está tentando falar de diversas formas, de diversas maneiras, como encontrar o antigo caminho. E o caminho é Jesus. Deus quer o melhor para a gente. Deus quer que a gente chegue no céu. Deus quer que chegue até a plenitude com Ele, porque Ele é tudo de bom. Amém. Deus é tudo de bom. Tudo que a gente procura numa cocaína, tudo que a gente procura numa bebida, num anestésico, tudo que a gente procura em qualquer coisa é Ele. É o vazio do homem nele. Mas de alguma forma o diabo tenta a gente a achar que nós, do nosso hedonismo, na nossa humanidade, a gente vai conseguir fazer isso. Mas nós não vamos conseguir. E Deus, por um ato de misericórdia, Ele vem, presta atenção nisso, e coloca várias línguas. E Ele diz, olha, esses homens, o que eles intentarem no coração, eles vão conseguir. Mas será que os homens conseguiriam, entre eles mesmos, chegar até o céu? Não. O que Deus está querendo dizer é, eles vão continuar unidos, buscando esse propósito, vai construir algo muito grande, isso vai demorar gerações e gerações e gerações, as pessoas vão ficar visitando esse negócio em todas as gerações, vão idolatrar esse negócio aqui em todas as gerações, dizendo, como o povo da antiguidade fez tudo isso daqui. E as pessoas vão ficar perdidas a vida toda tentando encontrar um lugar que nunca encontrou. Então vamos colocar línguas e eles vão entender que eles vão precisar se espalhar. Eles não vão ter mais condição de se comunicar entre si. E só vai ter uma coisa que vai conseguir de verdade unir eles de volta no propósito de buscar o céu. Que vai ser o
o caminho. O amor. Em que todas as línguas... Olha o que ele fala agora. Olha agora a profecia que ele lança. Que todas as línguas, povos e nações, falarão apenas um nome. E esse nome foi revelado, que é o nome de Jesus. Então, entenda, o antigo caminho que eles tentaram fazer com a Torre de Babel, só existe um caminho que é Cristo, em que o homem precisa arrancar todo o hedonismo, toda a questão do ego, do em si mesmado no seu ego, a sua visão completamente em si mesmo, e precisa pegar a sua cruz, morrer e dizer: Senhor, faça a sua vontade, não a minha. Porque eu viver para mim é Cristo. E aí todos, línguas, povos e nações, através do único caminho, que é Cristo, vai chegar ao céu. Excelente. Entende Maravilhoso, isso? Deus é lindo, né? Rapaz. E aí, agora você trazendo tudo isso, meu pastor, eu entendo o porquê de Jesus ter vindo na descendência do rei Davi, né? Perfeito. Porque o rei Davi, em grande parte da sua história, ele fez o contrário. Ele entendia: Deus, não sou eu, é tu. Então, sempre que ele estava com algum problema: Senhor, tu és o meu guarda, tu és o meu porto seguro. E isso tudo me mostra sobre o contrário também, né? Ao mesmo tempo que existiam homens que queriam se igualar a Deus, existiam homens que entendiam o tamanho de Deus e entendiam a sua posição para com Deus. E Davi é um exemplo desse homem, né? Davi é aquele exemplo daquele homem que foi temente a Deus por muito tempo. Quando ele não era temente, quando ele falhava, na verdade, ele falhava e aí o temor dele aumentava. E aí ele foi muito respeitado. Os Salmos de Davi estão aí para nos ensinar muito, muito, muito mesmo. Eu costumo falar que Provérbios e Salmos de Davi, para mim, são 2 pontos assim da Bíblia que sim, são fundamentais de estudo. Perfeito. E os Salmos eles nos mostram muito sobre o amor de Davi por Deus e, principalmente, além do amor de Davi por Deus, o respeito de Davi também por ele, né? De entender aquele ponto. Completamente diferente do que o pessoal da Torre de Babel. Perfeito. E aí eu penso o seguinte: Davi, é óbvio que Davi teve a jornada dele na terra, ele fez coisas maravilhosas, fez coisas também que foram coisas que ele não deveria ter feito, que ele errou, obviamente. Mas assim, o fato de Jesus ter vindo na hierarquia, não, na genealogia de Davi, ele existiu, esse fato, isso aconteceu especificamente porque Davi era um homem de acordo com o amor e o coração de Deus. Ok. Simplesmente por isso? Teve algum outro ponto? Teve algum outro fator? Porque essa é uma dúvida que muita gente me questionou já, e eu já me questionei. Caramba, Davi, ele fez coisas muito erradas. Ele fez coisas muito certas, mas ele também fez coisas muito erradas. Mas alguma coisa disso tudo, de toda a jornada dele, fez com que ele fosse o escolhido para que da sua descendência viesse Salvador. Não é isso? E aí, inclusive, entra até em um ponto também, que depois a gente vai abordar, mas antes de tocar nesse outro ponto, eu queria entender o porquê de ter acontecido essa escolha de vir dele, da hierarquia dele, da genealogia dele, da família dele, basicamente, os seus descendentes, o nosso Salvador, meu pastor, porque é um pouco complexo esse ponto, né? É complexo. Tá, existe uma coisa que ainda é muito mais suprema, que é a vontade de Deus. Então, assim, existe uma profecia que o Messias seria um descendente de Davi. Essa profecia, ela é respeitada pelos judeus até hoje. Entendi. Certo? Eu tenho amigos judeus. Todos eles vão ser unânimes. Seja lá qual linhagem judaica teórica a pessoa vem aderir, o judeu vem aderir. Né? É cabalista ou qualquer outra visão, talvez mais ortodoxa ou não, todos vão dizer que será um descendente de Davi, porque é uma profecia
de comum entendimento de todos, inclusive nós cristãos. É muito flagrante. Tá? Então Deus, pela sua vontade e desejo, disse que seria o descendente de Davi. Ponto. Agora, o porquê, a gente tem respostas dentro da tipologia e simbologia. Então, a coisa mais próxima de entender o porquê Deus quis assim, por assim dizer, seria a simbologia. Nós vamos olhar que Davi, ele vem de um cara fraco, extremamente dependente de Deus para tudo. Era um menino. Quando eu digo fraco, me entenda, ele não tinha aporte, suporte para fazer tudo que ele fez. Ele era um adorador e um pastor. Sim, ele já tinha derrubado gigante, urso e leão nas malhadas. Mas o coração de Davi era o coração de um rei e de um pastor. O que é simbologia e tipologia bíblica? São tipos e sombras do Antigo Testamento que denunciam, que apontam para Cristo. É como se tudo que a gente viu no Antigo Testamento fosse a sombra de uma substância. É como se o Antigo Testamento ele fosse toda um nível de revelação, uma televisão preta e branca. Que o Novo Testamento em Cristo mostra as cores. Tu consegue entender? Sim, consegui. E a eternidade não vai ser só as cores, é a gente dentro do filme. Eu não sei, eu estou tentando passar para você passar a visão. Sim, eu consegui entender. E quem fala isso é a própria Bíblia. A Bíblia diz que o Antigo Testamento é sombra daquilo que haveria de ser, daquilo que é o Novo Testamento, que é aquilo que é em Cristo, na verdade. Então, quando você olha para Davi, você não tem como não olhar Jesus. Em muitos símbolos e tipos. Por exemplo, quando eu olho para o cordeiro, como nós falamos no episódio anterior, eu já vou vendo Jesus ali nos cordeiros. Está entendendo? Quando eu vou ver, por exemplo, no Antigo Testamento, eu olho o tabernáculo, eu não tenho como não ver o Espírito do homem. Quando eu vou ver no Antigo Testamento a Arca da Aliança, eu não tenho como não ver o Espírito Santo. São tipos do Antigo Testamento que vai mostrar para a gente, de forma pedagógica, o que haveria de ser. Eu vou dar outra explicação melhor para você. É como se, ao olhar para Davi, fosse uma professora que está tentando mostrar para os alunos, na alfabetização, o que é a matemática. E os alunos não têm noção nenhuma, que eles precisam ver e compreender. E no momento que ela vai ensinar a matemática, ela diz assim, imagina que tem 2 laranjas. Quantas laranjas eu tenho aqui? Aí eu pego na mão, ele já sabe fazer um pouquinho de matemática e diz, 1, 2, ok. E se eu tirar essa laranja? Fica quanto? 1 laranja. Então, é mais ou menos assim que a gente vai ensinando, até alguém ter uma plena revelação. Quando eu olho para Davi, eu estou olhando para as laranjas. Entendi. Que vai me trazer a revelação de quando Jesus viesse. Então, como é Davi? Davi é um rei com coração de pastor. Que não negociava nenhuma ovelha por detrás da malhada quando ninguém estava vendo. Veja o coração de Davi. Imagina aquele leão vindo em um dia de tarde e dizendo, eu só quero uma ovelha. Me dê uma ovelha. Ele não negociou. Ele não negociou nenhuma ovelha, mas ninguém está vendo. O seu pai, se você chegar para ele e disser que um leão veio, um urso veio e pegou uma ovelha, ele não vai brigar com você. É um urso, é um leão. Sim. Geralmente aqueles pastores tinham 1000 ovelhas, 500 ovelhas, era muita ovelha. O que tem de mais perder uma? Aí Jesus diz, o bom pastor veio. Para ir atrás da 100ª ovelha. Sim. Jesus disse que ele era a porta. A porta do quê? Das ovelhas. Sim.
Então, Jesus, ele está se manifestando como o pastor. Sim. Mas também ele se manifesta como o rei. Então, primeiro que Davi já começa a mostrar que ele é um tipo, uma sombra de Jesus. Segundo, você vai perceber que Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. As pessoas dizem que é porque se arrependia. Não é por causa disso. Eu sempre achei que era isso. Não é isso. Eu sempre achei que era isso. Porque ele faz as coisas erradas, meu Deus, me perdoe. E eu imaginava que era assim o tempo inteiro. Eu imaginava que era assim. Impressionante que era por conta do arrependimento. Então não era por conta do arrependimento. Apesar de que Davi se arrependia e sabia se arrepender. Sim. Ok? Não estou dizendo que Davi não se arrependia. Que, inclusive, tem muita gente que usa isso para dar desculpa de quando faz errado. Não, é só me arrepender aqui, tá tudo certo. Só que se você for olhar na Bíblia, Davi é chamado de coração, de segundo o coração de Deus, por quê? Eu vou dizer por quê. Porque antes dele entrar em Jerusalém, ele disse que quem vai entrar primeiro é a arca. Sim. Ele diz, eu não vou assumir a unificação dos reinos, eu não vou celebrar a vitória maior sem antes ir atrás da arca. Eu tenho que trazer a arca de volta para o centro. Então ele é segundo o coração de Deus, por quê? Apesar de ser rei, ele se lembrou de Deus. Amém. Não fez como Saul, Sim. que ia fazer as coisas sem a presença de Samuel. Sim. Por quê? Porque ainda que alguém sente no trono, talvez ele pode não ter autoridade espiritual. Acabe estava sentado no trono, mas quem tem autoridade espiritual é Elias. Sim. Ok? Mas Davi unificou os dois. Presta atenção nisso agora. Ele unificou os dois. Ele unificou a unção e a autoridade. Jesus fez o quê? É a mesma coisa, basicamente. A mesma coisa. Rei dos judeus. Oh, aleluia. Ele era o rei andando. Ele era ali os dois ao mesmo tempo. Então, se a gente começar a olhar para Davi, a gente vai ver que ele era um adorador. Jesus é um adorador. Sim. Davi era um profeta também. Jesus é um profeta. Alguém pode dizer, não era não. É sim. Se você olhar Salmos profetizou 22, 23 e 24, a crucificação de Cristo. Aquilo é palavra de sabedoria, palavra de discernimento de espírito puro. É um profeta que carrega aquilo. Então, Davi, ele carregava o profético, ele carregava também junto com ele o governo. E alguém ainda pode dizer assim, isso aqui agora é o pulo do gato. Alguém pode dizer assim, mas na Vera, um dia desse eu estava conversando com um judeu, amigo meu, e ele foi lá na igreja dar um treinamento para a parte empresarial e financeira para os irmãos. Ah, eu estava nesse treinamento. Lembra desse treinamento? Sim, que ele deu as 12 lições. Isso. Sim, Nós temos, o pessoal que não sabe, nós temos alguns treinamentos na igreja. Eu trouxe Sim. nesse dia um judeu mesmo, legítimo. O judeu, a Vera mesmo, ainda Sim. banqueiro e tudo. Sim, é. E ele foi lá, e lá no bastidor, quando a gente foi jantar, a gente providenciou a comida do jeito que eles têm que comer, aquela coisa toda e tal. Eu tentando honrar ele e tudo, pela oportunidade de estar conosco ali e tudo, ter passado o conhecimento judaico na questão das premissas de prosperidade. Ele disse, cara, você sabe, quer bater a real? Nós judeus, a gente não consegue entender que Jesus, uma das coisas, que a gente não consegue entender que Jesus é o Filho de Deus e o Messias, porque ele não é a genealogia de Davi. Porque José é que tinha a genealogia de Davi. Mas José é pai adotivo. Entendi. Mas mas tem um porém. Maria é prima de José. Ah, então é da genealogia. Também. E está escrito isso. E está escrito que Davi ele teve, obviamente, alguns filhos. Um deles foi a genealogia de José. E o outro foi a genealogia de Maria. Só que, ainda que Maria não tivesse tido essa genealogia, e ela é sim descendente de sangue de Davi,
José, ele estaria cumprindo o princípio judaico, porque o pai adotivo transmite todos os direitos para o filho. Mas, porém, a questão consanguínea veio sim de Maria. Maria é descendente de Davi. Okay? Então Jesus teve as duas coisas. Teve as duas coisas. Exatamente. As duas coisas estavam em Jesus. Sim. Então, sim, ela é descendente de Davi de forma sanguínea. Ele é descendente de Davi de forma de autoridade e legalidade. Ele é descendente de Davi por causa da tipologia, simbologia, e porque Deus assim quis. Expressar, como no Antigo Testamento, dizer, aqui tem uma figura do Antigo Testamento que pré-figura quem será Jesus, de forma espiritual. O que Davi é de forma natural, Jesus vai ser de forma espiritual. Amém. E toda essa história de hoje, do programa de hoje, todo esse entendimento, por que eu trouxe a Torre de Babel? Porque eu queria justamente mostrar os dois lados, né? Os dois lados. O yin yang. Eu queria trazer bem essa perspectiva do yin yang mesmo. Porque a gente consegue ter nitidamente a clareza do seguinte: quais foram as respostas? Olha só. Deus, naquele momento da Torre de Babel, ele entendeu que a necessidade, o desejo humano estava com o coração deturpado. Porém, entretanto, todavia, Deus entende, e já entendia, e já sabia que tudo isso iria acontecer, obviamente, por ele ser Deus, que Davi, ele seria um homem do coração dele. Aí veja. Você precisa desbloquear seu A Siri deu. Agora veja. Se existiu esses dois opostos, olha como Deus tratou, e olha como Deus é magnífico, assim, assim, não tem como nem dar adjetivos a Deus, né? Além de amor mesmo. Olha só como ele fez. Ele agiu, de certa forma, com amor, com os homens da Torre de Babel. Mesmo eles tendo todos errados. Porque Deus podia, sei lá, fazer cair trovão, enfim, ele poderia fazer tudo. Ele é Deus. Mas ainda assim, o que ele fez foi separar as línguas para quebrar a unidade, porque aquela unidade estava direcionada para uma destruição. Para destruição. Sim. Já Davi, ele trabalhou em cima de unidade, alianças. Mas as alianças estavam com Deus na frente. Estavam de acordo com o coração de Deus. Perfeito. E daqui, enquanto de um lado ele removeu a unidade, aqui ele trouxe tudo. Que foi Jesus, ele entregou. Pronto. E é Davi que vai lançar o Salmo 133, que diz: há quão bom e quão suave que os irmãos vivem em perfeita unidade. Sim. É como o óleo que desce da cabeça de Arão, do sacerdote, e vai descendo pela barba de Arão, que vai até as orlas da veste. E é ali que o Senhor ordena a sua bênção. Então, Davi está dizendo que quando nós, mesmo com diversas línguas, diversas visões, diversas culturas, diversas educações, diversas percepções, a gente consegue se unir em Cristo. Quando a gente conseguir fazer isso, ali o Senhor vai ordenar a bênção. Amém. É isso que acontece em um casamento, é isso que acontece dentro de uma igreja. Numa igreja você vai ter vascaíno, flamenguista, gente de esquerda e de direita. Vai ter pessoas que são pensamentos X e Y. Mas em Cristo Jesus nós nos unimos. E dentro dessa unidade Deus vai ordenar a sua bênção. Essa capacidade de flexibilizar, essa capacidade de colocarmos as armas no chão e entendermos que isso agrada ao nosso Pai, vai fazer com que Deus se alegre como um grande Pai e vai ali, nesse lugar, ordenar a bênção. Amém. A contrário senso, Jesus ele falou que até o inferno é unido e que uma casa e um reino dividido não subsiste. Isso quer dizer o quê? Que os demônios, ainda flagrantemente destruídos, flagrantemente condenados,
eles se unem o máximo que eles podem para se ajudar nesse momento. Porém, ele vai dizer que os filhos de Deus muitas vezes não têm a sabedoria dos ímpios. Então nós precisamos hoje entender que o que aconteceu na Torre de Babel foi algo que ocorreu e que nós precisamos entender que nós não podemos ter várias linguagens. Podemos ter várias línguas, mas não linguagens. Temos que só ter uma linguagem, a de Cristo. A do amor. A do amor, a de Cristo. E do amor segundo o coração de Cristo. Sim. Porque nem todo amor barato é amor. É amor, exatamente. Mas nesse lugar de entrega, que eu entrego o meu pensamento de esquerda, o meu pensamento de direita, que eu consigo entregar as nossas divergências e nos unir em Cristo em prol do seu reino. Nesse lugar, a gente vai conseguir que o Senhor ordene sua bênção. Amém. Muito E bom. eu fico assim, sabe, triste em ver cristãos de diversos segmentos religiosos que são cristãos e agora dentro dos próprios segmentos religiosos, como o próprio protestantismo, haver tanta energia, tanta discussão no sentido de quem é melhor, quem é pior. Talvez agora mesmo, alguém nos ouvindo, vai estar ali na timeline, fazendo hater, dizendo assim, não é tão, né, sabe, para que isso? Não coloco aquilo, e sabe, e assim, essa, então, há muita energia hoje despendida da igreja, dos irmãos, em causar muito mais discussão do que coalizão. Perfeito, muito bom, pastor. Excelente. Excelente. Imagine se nós, como igreja, nos uníssemos com uma energia só para evangelismo, para discipular. Imagine. Cara, você imagina, vamos lá, um cara, rapaz só, eu vou repetir de novo, um cara, José do Egito, mudou a economia, a política do Egito, pô. Sim. Nós somos um país que temos mais do que 150 milhões de cristãos, de diversas ramificações. Estou falando protestante não, juntando católico, protestante e outros que se dizem cristãos também. Cara, como é isso? Entenda. E as vacas gordas? E nas vacas magras, a administração, ao ponto que ficou mais rico aquela nação, mais potencialmente estruturada. Onde está essa cristandade da nossa nação? Por que Deus não está ordenando a sua bênção na nossa nação? Porque nós estamos desunidos. Essa é a palavra-chave. Essa é a palavra-chave. Mas sabe por quê, bicho? A gente está brigando, sabe por quê? Porque eu falo em línguas e você não fala. Porque você usa a barba, eu uso. Sim. Porque você tem culto da virada, eu não tenho culto da virada. Porque você é arminianista, eu sou calvinista. Porque eu bato palma, você não bate. Porque sua igreja é preta e a minha é branca. Cara, Imagina o coração do pai. Vendo esses filhos tudo brigando, em vez de estar se unindo e pensando. Fica parecendo que a gente não encontrou o caminho. Tá parecendo que a gente não encontrou o caminho e parece que nós estamos naquela Torre de Babel. Sim. Parece que nós estamos naquele momento que a torre está caindo. Perdidos ali. Perdidos. Isso é triste. Sim. Nós precisamos voltar a entender que o que nos une é maior do que o que a gente vai divergir. A gente precisa entender isso. Sim, exatamente. Os caras no Antigo Testamento eram 12 tribos. Cada uma tinha uma especificidade. Tiveram ali momentos de atrito, mas Deus botou a mão. No final das contas, os caras se uniam. E a gente precisa fazer isso hoje. Sim. Se a gente conseguir se unir de verdade, isso vai acontecer. Exatamente. E fica aí a palavra de hoje, então, pastor. Eu acredito que foi muito importante a gente saber toda essa descendência, de onde foi que Jesus, basicamente, óbvio que Jesus veio do céu, mas onde a descendência, né, que gerou Jesus, toda essa hierarquia, essa árvore genealógica desde lá de cima, para que a gente tivesse essa lição hoje.
Porque Deus, ele amou o mundo de tal forma que deu seu filho unigênito, ou seja, seu único, unidade, seu único filho para nos redimir dos nossos pecados. Hoje a gente não precisa mais sacrificar cordeiro. Hoje a gente não precisa mais nada disso, porque Jesus já fez o sacrifício perfeito. A gente só tem que seguir com ele, com o amor que ele nos ensinou. E ainda assim, a gente só precisa agir com o amor que Cristo nos ensinou, e ainda assim a gente ainda está procurando construir uma torre para alcançar os céus. Exatamente. E tentando, depois que tudo acontece, tentando se comunicar e todo mundo falando línguas diferentes. Então hoje fica a palavra de que Cristo é unidade, né? E nós, como corpo de Cristo, estamos muitas vezes desunidos. Perfeito. E isso me chamou muita atenção. Muita atenção. Não foi à toa que a gente chegou até esse ponto aqui. Isso me chamou muita atenção. Porque, de fato, eu tenho visto muito isso. Sim. E, assim, o Senhor foi muito sucinto em todas as suas palavras. Foi muito preciso em tudo. Muito preciso em tudo. E hoje, o que fica aqui é a reflexão. Né? Hoje fica a reflexão. Perfeito. Será mesmo que nós, como igreja, né, meu pastor? Nós estamos agindo conforme o coração de Deus. Sim. Hoje nós, como igreja, como corpo de Cristo. E eu acredito que a resposta nesse momento é não. Nós estamos como se a Torre de Babel tivesse acabado de cair, sendo que toda a estrutura dos nossos pecados, para os nossos pecados serem perdoados, ela já existiu. Sim. Então é como se nós estivéssemos, mesmo com tudo isso acontecendo, como se nós ainda estivéssemos lá. Exatamente o que o Senhor falou. E isso eu vejo nitidamente que é onde o inimigo entra para trabalhar. Sim. O inimigo, ele já entendeu que assim como os homens quiseram alcançar o céu naquele momento, nós ainda queremos hoje. Nós muitas vezes hoje deixamos o nosso ego controlar tudo, né? Perfeito. E Davi nos ensinou, e Jesus nos ensinou, Deus Perfeito. nos ensinou, que o correto é o contrário. É carregar a nossa cruz e seguir ele, né? E a gente muitas vezes pensa que a nossa cruz está mais pesada do que a do outro, está mais leve que a do outro. Nossa cruz é mais bonita que a do outro. E, na verdade, a ordem é clara. Pegue sua cruz e me siga. Perfeito. Independente da cruz ser pesada, leve, bonita, feia, é pegar a cruz e vamos nessa, né? Perfeito. E isso traz a reflexão. Né? Traz essa reflexão. Que hoje a gente entendeu Cristo de uma forma um pouquinho mais profunda. Hoje a gente entendeu de onde Cristo veio, o que Cristo significa, a união, o corpo, nós somos o corpo de Cristo, toda a união, ele veio para nos redimir, nós deveríamos estar unidos. Perfeito. Ele nos ensinou isso. E ainda assim, nós estamos seguindo um caminho contrário. Então hoje fica essa reflexão, né, meu pastor? Hoje foi, assim, diferente. Foi diferente, foi uma palavra assim, que foi uma palavra um pouco chocante, mas ao mesmo tempo que acrescenta muita coisa. Eu acredito que quem estiver aí nos assistindo agora, nesse exato momento, vai estar pensando que precisa melhorar como cristão, né? E entender que a família de Cristo, na verdade, o corpo de Cristo como um todo precisa melhorar, né, meu pastor? Exato. A gente olha para a igreja como estrutura hoje, não a igreja de Cristo, mas a igreja cristã. Há uma diferença entre a igreja de Cristo e a igreja cristã. A igreja de Cristo é aquela sem mácula, sem rugas, que vai ser arrebatada. A igreja cristã é a instituição criada na terra, que tem que ser criada, porque vai ser o lugar que nós vamos estar comungando, como família. Mas a igreja cristã não pode se transformar na Torre de Babel. Ela tem que ser família. Sim. Ok? Agora, se existe uma torre que vai nos levar até o céu, é Jesus. É Jesus, exatamente. Que a torre seja ele. Amém. E que a igreja volte a ser família. Amém. Entende? Família briga. Família Briga, desune. Né? Briga, quero pau às vezes, tá? Mas ela tem que voltar ao centro. Ela tem que voltar ao centro. Né? E quando nós temos um pai que tem respeito, todo mundo baixa a cabeça. Sim. E Deus é um pai. Exatamente. E Deus é pai. Então a gente tem que lembrar disso também. Sim. E que vamos Deus é um entender que Deus é pai e entender também, pessoal, você que está aí do outro lado, que muitas vezes acaba
querendo entender um pouco mais sobre toda essa história de que, na verdade, não é nem história, meu pastor, eu diria, querendo entender mais Cristo, né? Querendo entender mais Cristo, como é que Cristo estaria pensando nos dias de hoje, né? O que é que ele estaria fazendo hoje? Então, assim, tudo isso nos mostra e faz com que a gente entenda um pouco mais de Cristo. A gente entender toda essa estrutura, essa cadeia de eventos. É óbvio que teve muito mais coisa, a gente foi bem resumido, mas teve muito mais coisa além disso. Mas tudo, basicamente, vai levar sempre essa mesma dualidade, né? De um lado, o homem com o coração voltado para ser igual a Deus, se igualar a Deus. Do outro, um homem com o coração de acordo com o amor de Deus ali. E os caminhos que levam cada um, né? Na verdade, o caminho que cada um tem. Então, de um lado, a gente tem um caminho que leva a uma destruição, e do outro lado, nós temos o caminho que leva à vida, que leva a luz para as pessoas, que leva a vida em abundância para todo mundo. Não é isso, meu pastor? É isso aí. Então, meu pastor, agora, mais uma vez, muito obrigado para que a gente possa finalizar aqui o nosso programa. Eu queria que você desse uma palavrinha para essa câmera aqui agora, tá? Para aquele irmão nosso que está precisando dar uma acordada em relação a tudo isso, que tem muita gente aí que está precisando amar mais, né, meu pastor? Sim. E a gente precisando se unir mais. Amém. Então, uma palavrinha nessa. Amém. Queridos, Deus ele nunca vai arrancar a nossa individualidade, a nossa personalidade, os nossos desejos, anseios, necessidades serão inerentes a nós mesmos. Entretanto, para que nós possamos conseguir viver a verdadeira plenitude de Deus, nós vamos precisar deixar tudo isso no chão e dizer: Senhor, vem de fato governar a minha vida. E sempre haverá algo que você vai precisar fazer. Como eu posso agradar a Deus? E não, Deus nunca vai se agradar conosco em desunião. A desunião não vai agradar a Deus. Nós precisamos fazer de tudo para poder trazer a unidade. A Bíblia diz que o que depender de nós, possamos ser agente de paz. O que depender de nós, possamos fazer para que a paz reine. A Bíblia diz: vós que sois mais espirituais do que os outros, procura aquele que te ofendeu. Mostra a ele o erro e cuidado para não ser tentado. A Bíblia diz, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, não reagindo mal pelo mal, mas bem dizendo, receberás uma bênção por herança, para isso mesmo foi chamado. Ou seja, cabe a nós, mais espirituais, mais maduros, perdoar, estender a mão e sermos agentes de paz. Outros talvez não tenham essa mesma envergadura e capacidade, mas uma coisa Deus fala, que quando você fizer isso, você vai receber uma bênção, porque é aí onde o Senhor ordena a sua bênção. Que Deus abençoe você e que você seja um agente de paz, sempre procurando a unidade, em nome de Jesus. Amém, aleluia, aleluia. E lembrando, meu pastor, que um coração renovado renova outros corações. Então fica até aqui. Até o próximo quarto episódio. Exato, esse quarto episódio, meu pastor, eu não vou nem dar uma pincelada pra galera, não vou falar nada. Mas esperamos esse quarto episódio, venha com expectativas. Manda perguntas aí, talvez você tenha perguntas aí que precisam ser respondidas e a gente está aqui para poder, perfeito, quem sabe até em cima dessa pergunta, fazer todo um episódio aqui que vai abençoar a vida de outras pessoas também. Amém, excelente, excelente, excelente. E esse nosso quarto episódio, meu pastor, nós vamos falar sobre Cristo como amor. Uau! A gente falou um pouquinho sobre o amor de Deus aqui no comecinho, mas a gente vai falar agora sobre Cristo como amor. O porquê de tudo. Será o nosso quarto episódio, o nosso último episódio dessa série. Vamos preparar as perguntas. Entendendo Cristo nos dias de hoje, vou preparar as perguntas vão ser muito boas, muito boas. E a gente queria agradecer a você que está aí do outro lado. Muito obrigado por sua participação. É muito bom ter todos vocês aqui conosco, é muito bom. Para mim é sempre uma honra estar aqui com o senhor, pastor. A minha também. Minha honra de fato é muito, muito, muito bom. Bia tá ali agora nos auxiliando. Você é top, viu, Bia? Bia é top, tá ali nos ajudando. E eu queria agradecer ao senhor, meu pastor, pela sua presença, agradecer a você que tá aí do outro lado e agradecer também a Bia que tá ali, ó, de boa. Bia, obrigado, viu? Você é top. Viu? Valeu, tamo junto, coraçãozinho pra você também. Valeu, pessoal, fica com Deus, um forte abraço e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.